Senhor? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está falando no nosso meio. Aleluia! Glória a Jesus! E esta que estarei lendo é a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Livro de Josué, capítulo 1. A partir do versículo 7. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui o Senhor, quando chamou a Josué, e estava dizendo assim: Josué, agora Moisés é deixado agora a sua posição, e você agora vai assumir a posição de Moisés. Eu tenho te levantado para tal. E nós conhecemos na palavra do Senhor, nós temos lido aqui na palavra do Senhor, que Josué então assumiu ao povo, assumiu a direção e começou a jornada. E a jornada de Josué não era uma jornada simples, porque quando você pega o livro de Josué e começa a ler, você começa a entender que a vida de Josué era uma vida de luta. O Senhor estava chamando a Josué para estar à frente do povo que agora iria combater contra os seus inimigos. E quando você lê o livro de Josué, você vê quanto povo, junto com o povo de Israel, quantas nações Josué, junto com o seu povo, teve que jogar por terra, teve que combater, teve que lutar. Existem muitas murmurações, existem muitas pessoas falando que Deus era um Deus cruel, porque Josué, em sua marcha com o povo, Deus avisava a Josué: olha, não tenha pena, não faça aliança, não tenha pena de nenhum deles, e por toda a terra que você entrar, por todo o povo que você passar, você vai ter que derrubá-los a fio de espada. Não deixe sobrar ninguém, nem filhos, nem reis, nem povo, nem ninguém, nem animal. Sai matando tudo a fio de espada, porque estes não servem para mim. E por conta disso, muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, especulam e dizem: mas este Deus é um Deus cruel. Mas eles, em momento algum, entram na história e no mérito da questão para saber por que o Senhor Deus tomou tal atitude. E acredita que ainda tem crente no meio do povo de Deus hoje, que fica pensando: mas não é? Por que Deus mandou matar todo mundo? Se vocês pegarem a história e começarem a ler, vocês vão descobrir que estes mesmos povos que Deus mandou matar a fio de espada, apanhavam as suas crianças, os seus recém-nascidos, e jogavam no fogo como oferta a um Deus que não existe, a um Deus pagão. Será que existe alguma coisa mais cruel do que pegar uma criança, um bebezinho de colo,
e jogar no meio do fogo para ser queimado como oferta a um Deus pagão? Será que é bonito que numa hora de festividade de um Deus desse pagão, o povo se prostituir e começar a acontecer orgias diante de uma estátua, de uma imagem de escultura? Será que isso é agradável a um Deus verdadeiro? Será que o homossexualismo, como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, diz a palavra do Senhor que Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, sobrinho de Abraão, e diz o texto que Deus mandou então os anjos ir lá tirar Ló daquela terra. E a palavra do Senhor nos diz que quando os anjos passaram por aquele lugar e foram à casa de Ló, os homens daquele lugar foram bater na porta da casa de Ló e dizendo: tira esses homens que acabaram de entrar aí agora, esses estrangeiros, e põe para fora, para que tenhamos com eles. Olha só, talvez alguém diga assim: mas esse termo pode ser usado também para a conversa? Não, porque na continuidade da conversa, Ló diz assim: não, faz o seguinte, não pega eles não, eu vou apanhar as minhas filhas que estão aqui dentro, que nunca tiveram homem, ou seja, eram virgens, e eu dou as minhas filhas para vocês, e vocês esquecem dos camaradas que estão aqui dentro. E eles: não queremos as vossas filhas não, queremos eles, ter com eles. Olha, a que absurdo, a que ponto chegou. E é justamente esse tipo de gente que o Senhor quer extirpar da face da terra. É justamente esse tipo de gente que não agrada a Deus. E agora nós vemos Deus dando uma ordem a Josué: olha, passa o carro, passa por cima. Há maldade em Deus quando Deus diz que é para exterminar com um povo que mata as suas crianças, jogando no fogo? Já parou para pensar uma criança, o seu filhinho, e eles lá dizem assim: olha, eu tenho que pegar o seu filho e oferecer em sacrifício a Baal, vamos jogá-lo no fogo? E a pessoa pega uma criança e joga no meio do fogo? Será que isso é mais cruel do que Deus, quando olha assim, diz: eu vou tomar vingança nesse povo, eu não quero eles nesse lugar? E aí então manda aí a Israel, na liderança com Josué na liderança, marchar e passar por toda essa terra e exterminar com essas pessoas más. Quem vai indo no capítulo 24 de Josué, então ele começa a fazer lembrança das coisas que Deus fez. Josué, a partir do capítulo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei Isaque. Aqui nesse texto nós vemos, se você depois pegar sua Bíblia e ler em casa, você vai descobrir que Josué começou a trazer à mente do povo de Israel da onde foi que o Senhor Deus tirou o povo. E ele diz aqui: olha, tirei Abraão lá do meio de um povo que era idólatra. Tirei lá do meio de um povo que adorava a deuses estranhos. Eu falei para Abraão: sai aí do meio da tua parentela e vem embora junto comigo, que eu vou te levar para uma terra que você não conhece. E aí então Deus multiplicou grandemente a semente de Abraão, como nós sabemos. E o povo de Deus foi acabar os seus dias ruins lá dentro do Egito, aonde se tornaram escravos. Mas lá dentro, aonde eles estavam escravos, Deus multiplicou grandemente o povo. E quando o tirou de dentro da terra do Egito, já tirou um povo como se fosse uma nação, porque era muito grande, era muito populosa, e ainda saiu carregando os despojos, a riqueza de lá de dentro do Egito.
Se você ler o texto lá em Êxodo, você vai descobrir que na hora da saída, o povo começou a pedir aos egípcios: me dá ouro, me dá prata, me dá de suas riquezas. E diz a palavra do Senhor que eles davam para o povo de Israel: leva tudo, vão embora da nossa terra. Israel não saiu de mão vazia, saiu uma grande nação e ainda saiu com riquezas. E diz a palavra do Senhor que o Senhor com mão forte castigou ao Egito, de forma que as nações vizinhas para onde estava indo Moisés com o seu povo estavam apavorados. Diz a palavra do Senhor que Moisés mandou uns espias lá para espiar a terra. E diz a palavra do Senhor que quando eles estavam lá, descobriram-se que haviam alguns espias do povo de Israel no meio do povo, e uma prostituta chamada Raab pegou os espias, os guardou dentro de sua casa e fez uma declaração tremenda: olha só, eu vou esconder vocês aqui, porque se eles souberem que vocês estão por aqui, vão matar vocês. Então fiquem escondidos aqui, mas olha, eu quero que vocês me prometam uma coisa: quando vocês vierem atacar o nosso povo, a nossa terra, eu quero que vocês poupem a mim, poupem a minha família, porque olha, o que aconteceu lá, de onde vocês vieram, assustou a todo mundo. O pavor de vocês tomou conta do nosso povo. O nosso povo está apavorado com o teu Deus e com o teu povo. Olha como a fama do Senhor Deus correu por toda aquela terra, e eles sabiam do final trágico que ia acontecer. Tanto que Raabe agora ela faz uma declaração muito certa, dizendo: olha, vocês vão vir aqui, vão invadir, vão acabar tudo, poupe somente a mim e a minha família, a minha casa. E Josué então ele começou a lembrar ao povo todas as coisas que Deus fez, e ele faz. Na continuação disso que a gente está lendo aqui, mesmo no capítulo 24, diz assim, a partir do versículo 12: e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e das oliveiras que não plantastes. Olha só o que o Senhor Deus está falando aqui. Quando nós, como Josué, nos posicionamos diante de Deus, quando nós, povo de Deus, nos posicionamos como aquilo que foi lido aqui anteriormente, como Josué, quando o Senhor fala assim: ó, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Aonde você for, eu estarei junto contigo. Tão somente atente para as palavras do livro dessa lei, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas ande conforme a palavra que o Senhor tem nos dado. Aí isso que nós acabamos de ler agora diz assim: o Senhor diz para Josué e para o seu povo: olha, eu trouxe vocês para um lugar, estou dando uma terra para vocês, aonde você não teve o trabalho de edificar uma cidade, você não teve o trabalho de plantar nada, você não teve trabalho nenhum. Eu estou dando de mão beijada para vocês. É o que o Senhor Deus está dizendo. O que Ele está dizendo aqui é que nós passamos por luta. O Senhor nos coloca, por certas vezes, em meio a pelejas. Nós temos que pelejar, nós temos que lutar, nós temos que orar, nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, acreditando que Ele, assim como a sua palavra diz, Ele é galardoador daqueles que confiam nele. Amém. Continuando o que nós estamos lendo aqui: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Olha o que o texto está dizendo aqui no versículo 14, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade,
e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Talvez você diga assim: ah, mas eu não tenho um outro Deus, o meu Deus é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Mas olha, nós temos colocado muitas coisas nas nossas vidas como se fossem nossos deuses. Quando nós deixamos de vir à casa do Senhor porque nós temos uma outra coisinha que queremos, nós estamos colocando isso como se fosse um Deus. Mas não, Fernando, sim, porque você tomou o lugar de Deus e colocou uma outra coisa como prioridade. Quando eu paro na frente da televisão, para ficar na frente da televisão e digo: poxa, esse programa hoje da televisão está muito bom, quer saber de uma? Hoje não vai ter problema não, vou ficar em casa, não vou para a igreja não. Acabei de colocar a televisão como mais importante como um Deus do que o meu Deus. Nós acabamos de colocar a televisão como prioridade, mais importante que o nosso Deus. Tudo aquilo que colocamos na nossa vida como se fosse uma coisa, pelo menos por momentos, mais importante do que estarmos na presença do Senhor, nós estamos dizendo que Deus é menos importante do que aquilo que nós acabamos de ver. Então Josué aqui agora está falando assim: olha, cata tudo aquilo que se coloca como um Deus na sua vida, você joga fora, abre mão disso e comece a colocar o Senhor na sua vida com sinceridade e com verdade. Com sinceridade por causa de quê? E com verdade? Porque não adianta eu mentir para o homem, porque eu não vou conseguir mentir para Deus de maneira nenhuma. Eu posso vir com desculpas para o homem, mas será que para Deus, que a tudo vê, existe desculpa? Não existe. O Senhor está dizendo para você assim: você está posto numa luta, você entrou numa luta, você entrou num deserto, você está numa peleja daquelas afrontosas, mas o Senhor diz para você, como diz para Josué: não te espantes, não pasme, continua na tua posição, esforça-te, tem bom ânimo, e eu te ajudo. Interessante que não está dizendo assim: eu te ajudo, esforça-te, tem bom ânimo. Não, ele está dizendo assim: primeiro você tem que se esforçar, e depois ele diz em segundo: tem bom ânimo, te anima, te esforça, te anima, porque eu te ajudo. Aleluia. Está dando para entender o que o Senhor está falando para você? Esforça-te, é você levanta, faz força para vencer. A palavra do Senhor diz que o reino, ele não é conquistado no molinho não. A palavra do Senhor diz que o reino, ele é conquistado à força, é peleja. E o Senhor Jesus Cristo, ele também disse assim: olha, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz, toma a sua dificuldade e siga-me. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Josué continua então o texto, quando ele está falando com o povo dele, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, Josué está dizendo assim: ah, mas já que pode ser que esteja te parecendo mal, porque o Senhor, ele está lhe convidando a estar com ele. Mas talvez esteja te parecendo mal aos seus olhos servir ao Senhor. É o que Josué está falando aqui: olha, joga fora tudo que é deuses estranhos, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, joga tudo fora. Aí ele continua dizendo: porém, mas se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Olha só que ele está dando o livre-arbítrio para você, o direito de você escolher. Ele está falando para você assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviam os vossos pais, né? Aquelas coisinhas lá atrás, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que Josué está dizendo assim: olha, você eu não sei não. Eu não sei quem você quer servir.
se você quer servir aquelas coisas que já lhe perseguem desde lá de trás, se você quer servir a eles, o problema é seu, é o que Josué está dizendo. Mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudo, diz o Senhor. Esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudo, diz o Senhor. No início, Josué, no seu discurso, ele fala assim: olha, Abraão ele foi tirado lá de trás do meio dos deuses estranhos e trouxe para aqui, para esta terra, através de vocês que são descendência dele. Mas se o Senhor trouxe vocês para cá, é porque o Senhor ele tem um propósito. Tem a luta. Você, para conquistar, você tem que lutar. Não pense você que as coisas são simples, fáceis. Você tem que conquistar, e conquista é luta. É conquistado com suor, é com oração, é com batalha. E não é hora de nós pararmos desanimados dentro da nossa casa, pensando: poxa, eu era feliz e não sabia. Será que o Senhor te chamou para você ficar ali murmurando dessa maneira? Deus falou para Josué assim: olha, onde você puser a planta dos vossos pés, é de vocês. Aonde vocês colocarem a sua mão, você vai ser bem sucedido, diz o Senhor. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudarei, assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor Nerivan. Aleluia. Não há Deus maior. Vamos estar de pé? Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez declare: não